nossa hora tem chegado, vamos dar início ao nosso culto nesta tarde, amém? Convido a igreja a ficar em pé, amém? Ele começou uma boa obra nas nossas vidas, amém? Vamos continuar a deixar Ele progredir, aperfeiçoar essa obra que Ele tem. Eu tentei em minhas mãos, mas tudo foi em vão. Estava à deriva, pecador. Pensava eu que era o fim, mas Cristo veio até mim e descobri que já não estava só. Me levantou e transformou, sobre uma rocha me firmou. Eu te agradeço, meu Salvador. Meu coração curou, meu nome mudou e pela graça livre sou. Eu te agradeço, meu Salvador. Grato sou. Aleluia! Nós estamos gratos ao Senhor nesta tarde. Amém! Aleluia! Não posso negar o que vi. Hoje eu escolho crer em ti. Toda a incerteza Aleluia! se dissipou. Os fardos que carreguei, a Cristo eu entreguei. Sou nova criatura. Obrigado, Deus. Um filho sou, e de hoje até a eternidade eu cantarei da tua bondade, de um pródigo que a casa retornou. Me levantou e transformou, sobre uma rocha me firmou. Eu te agradeço, meu Salvador. Meu coração curou, meu nome mudou e pela graça livre sou. Eu te agradeço, meu Salvador. Aleluia. Me levantou e transformou, sobre uma rocha me firmou. Eu te agradeço, meu Salvador. Meu coração curou, meu nome mudou e pela graça livre sou. Eu te agradeço, meu Salvador. Grato sou. Aleluia! Muito obrigada, Senhor. Aleluia! Nós louvamos, Senhor. Aleluia! Das trevas me resgatou, livre sou, livre sou, livre. Podemos dizer isto? Das trevas me resgatou, livre sou, livre sou, livre sou. Das trevas me resgatou, livre sou, livre sou, livre sou. Das trevas me resgatou, livre sou, livre sou. Podemos cantar isto com alegria. Podemos ser resgatados. Das Das trevas me resgatou, livre sou, livre sou, livre sou. Das trevas me resgatou, livre sou, livre sou. Me levantou e transformou, sobre uma rocha me firmou. Eu te agradeço, meu Salvador. Meu coração curou,
grato aleluia. Das trevas me resgatou, livre sou. Quero ouvir a igreja a dizer isto. Quero ouvir a voz. Das trevas me resgatou, livre sou. Livre sou. Livre sou. As nossas mãos ao céu e declarar a nossa gratidão. Senhor, muito obrigada, Deus. Obrigada pela nova vida que encontramos em Ti. Obrigada, Senhor, por nos teres transformado, nos teres liberto. Obrigada, Senhor, por teres começado uma boa obra em nós. Deus, e obrigada por Tu és tão fiel e tão bom para aperfeiçoar aquilo que em nós tens começado. Obrigada por teres um novo nome para nós. Obrigada por teres esperança, Senhor, e promessa para a vida de cada um de nós. Nós te louvamos nesta tarde, Senhor, e é tão bom, Senhor, quando nós juntamos a nossa voz àqueles que foram redimidos pelo Teu sangue e podemos declarar que somos livres. Muito obrigada, Senhor. Obrigada por tiraste, Senhor, do charco horrível, Senhor, do pecado e teres firmado os nossos pés numa rocha firme. Obrigada pela transformação que estás a fazer. Muito obrigada, Deus. Nós te estamos gratos. No nome de Jesus. No nome de Jesus. E é bom estarmos em família. Amém? É bom estarmos em família. É bom. Eu acho que não tem preço nenhum nós podermos adorar e estarmos em família, podermos estar juntos para louvar o Senhor. Nós esta semana tivemos uma reunião com o grupo de louvor, com alguns elementos que fazem parte, com quase todos, e os que não estiveram presentes estiveram também de alguma maneira presentes, porque já lhes fizemos passar tudo aquilo que foi tratado. E uma coisa que nós falamos é que nós podemos ter as músicas mais bonitas, as melhores preparações, mas se não for com um coração rendido ao Senhor e se os irmãos não cantarem connosco, não vai valer a pena, não vai valer a pena. O nosso alvo não é cantar para entreter, não é fazer show, não é esse o alvo. Há shows de louvor, não é aqui a igreja certa para isso. Aqui o nosso alvo é adorarmos juntos ao Senhor. E quando nós viemos, igreja, quando nós viemos, todos nós trazemos alguma coisa para ofertar ao Senhor. E não estou a falar de dinheiro, não estou a falar nada disso. Todos nós trazemos gratidão no nosso coração, ações de graças, e é nisso que nesta tarde queremos oferecer. Vamos levantar e dar gratidão. Amém? O Senhor tem sido tão fiel connosco. Amém? Ele tem sido tão bom. Podemos dar gratidão ao Senhor e juntos a uma só voz vamos agradecer ao Senhor por tudo o que tem feito na nossa vida. Aleluia. Nós te adoramos, Senhor. Aleluia. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero
agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por teres morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço por tudo, aleluia, por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, aleluia, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradecemos, Senhor, te agradeço, aleluia, te agradeço, meu Senhor, aleluia, te agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por teres morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Obrigada, Jesus, aleluia. Te agradeço por me libertar e salvar, por teres morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, te agradeço. Então ergo as mãos para te adorar outra vez, e tudo que tenho é aleluia, aleluia. Não é muito, meu rei, mas não tenho nada aleluia, só meu coração e um aleluia, aleluia, aleluia. Então ergo as mãos para te adorar outra vez, e tudo que tenho é aleluia, aleluia. Não é muito, meu rei, mas não tenho nada
mas não tenho nada além. Aleluia, só meu coração e um aleluia. Nós te adoramos, Senhor. Aleluia. Levanta a tua voz em adoração ao Senhor. Aleluia. Nós te adoramos, Deus. Nós te damos gratos. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Nós te adoramos, Senhor. Aleluia. Aleluia. Este é meu louvor. Canta minha alma com todo o fulgor. Canta minha alma com tudo que sou. Louvarei ao Senhor. Este é meu louvor. Canta minha alma com todo o fulgor. Canta minha alma com tudo que sou. Louvarei ao Senhor. Este é meu louvor. Canta minha alma com todo o fulgor. Canta minha alma com tudo que sou. Louvarei ao Senhor. Este é meu louvor. Canta minha alma com todo o fulgor. Canta minha alma com tudo que sou. Louvarei ao Senhor. Então ergo as mãos para te adorar outra vez. Tudo que eu tenho é aleluia, aleluia. Não é muito, meu rei, mas não tenho nada além. Só meu coração e um aleluia, aleluia. Não é muito, meu rei, não é muito, meu rei, mas não tenho nada além. Só meu coração e um aleluia. Nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos, Deus. Aleluia. Aleluia. Nós te adoramos, Senhor. Aleluia. Nosso Deus, Ele é tão bom para nós. Aleluia. Nós louvamos o teu nome, Senhor. Nós louvamos o teu nome, Senhor, com tudo o que temos, com tudo o que somos. Deus, nós te estamos gratos por tudo o que tens feito na nossa vida. Nós te adoramos, Deus. Nós te adoramos, meu Rei. Aleluia. Santo és, Senhor. Aleluia. Nós te louvamos, Rei. Aleluia. Nós te adoramos, Senhor. Aleluia. Este é meu louvor. Canta minha alma com todo
Aleluia, aleluia, aleluia. Nós louvamos o teu nome, Senhor. Aleluia. Nós louvamos o teu nome, Senhor. Nós te bendizemos, Senhor. Aleluia. Aleluia, aleluia. Não andeis ansiosos por coisas algumas, mas entrega os teus pedidos ao Senhor. Amém? Com oração e súplicas e com ações de graças. Amém? Eu não sei o que é que se passa na tua vida, mas podes dar graças ao Senhor. Agradecê-lo por tudo, o que Ele tem feito até este dia e por aquilo que Ele irá fazer. Amém? O nosso Deus, Ele é grande. Não percas o teu olhar, não percas o teu foco. Amém? Daquilo que o Senhor pode fazer na nossa vida. Amém? Nós o louvamos em todo o tempo. Amém? Nós o louvamos em todo o tempo. Eu creio que o Senhor quer fazer obras na nossa vida, quer fazer milagres, pode fazer e quer fazer milagres nas nossas famílias, nas nossas causas. Ele quer mover a sua mão. Amém? Vamos ler os primeiros 5 versículos do capítulo 3. Se for possível ficarmos em pé, vamos fazer a leitura bíblica. E levantou-se, pois, Josué de madrugada e partiram de Sintim e vieram até ao Jordão, ele e todos os filhos de Israel, e pousaram ali antes de passarem. E sucedeu ao fim de 3 dias que os príncipes passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca do concerto do Senhor vosso Deus, e que os sacerdotes levitas a levam, parti vós também do vosso lugar e seguia. Haja, contudo, distância entre vós e ela, como da medida de 2000 côvados, e não vos chegueis a ela, para que saibais o caminho pelo qual haveis de ir, porquanto por este caminho nunca passaste antes. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Até aqui a palavra do Senhor. Senhor, estamos diante da tua palavra e queremos nesta tarde mais uma vez pedir, Senhor, que o Senhor possa falar às nossas vidas. Tu conheces, Senhor, cada um que está diante de Ti, o que precisa receber nesta tarde da Tua parte, o que precisa, Senhor, meu Deus, Senhor, que o Senhor possa ensinar, que o Senhor possa mover a Sua mão, que o Senhor possa trazer instrução ao nosso coração e dar-nos força e ajuda-nos com graça e sabedoria para podermos aplicar às nossas vidas. É no nome de Jesus que pedimos e te agradecemos. Amém. Podemos ficar sentados. Amém. Eu queria salientar nesta tarde o versículo 5. É verdade que os príncipes passaram no meio do povo, no meio do arraial, onde o povo estava acampado, e deram alguma instrução dizendo: olha, sigam a Arca da Aliança e o Senhor, na verdade, vai nos dar a vitória, vamos passar no Rio Jordão. Entretanto, chega Josué e diz: vamos parar, vamos esperar e vamos fazer alguma coisa. Santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Amém? Então, o povo de Israel, ele estava prestes a iniciar uma nova etapa na sua história. Eles estavam prestes a tomar posse daquilo que era chamada Terra Prometida, a terra que Abraão, de Isaac e Jacó, eles viveram durante aqueles anos, amém? Até que o povo teve necessidade de ir ao Egito, ali estiveram cerca de 430 anos, até que o Senhor disse: chega, é hora de voltar.
mas o povo não estava preparado, 40 anos de deserto, até que Moisés morre e Josué o sucede, e o Senhor disse que, mais uma vez reafirmou, que eles iam tomar posse da terra, que eles iam, na verdade, entrar na terra dos seus antepassados, mas diz que, entretanto, essa terra tinha sido possuída por outros povos, e eram povos numerosos, povos fortes em guerra, enquanto Israel era um povo que tinha vivido durante cerca de 400 anos em cativeiro, em que simplesmente eram operários, eles não tinham habilidade na arte da guerra, podemos dizer assim, da batalha, mas o Senhor disse que lhes dar a terra, amém? Que lhes dar a terra, apesar de aquilo que eles iam encontrar, seriam povos muito fortes, povos habilitados para a guerra, e o povo de Israel não estava preparado, mas o Senhor disse, se eles seguissem a sua palavra, que o Senhor iria conceder-lhes a vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Estavam prestes então à beira do Rio Jordão, e estavam prestes a entrar na terra prometida, estavam prestes a iniciar, na verdade, a abrir uma nova página da história de Israel, porém o Senhor mandou o seu povo preparar os seus corações antes de tomar posse da bênção, da terra que o Senhor lhes tinha prometido. Josué 3:5 apresenta-nos uma palavra muito simples, mas que é profundamente exigente. O Senhor disse ao seu povo: santifiquem-se, santificai-vos. Irmãos, Deus iria abrir o caminho onde humanamente não havia passagem. Diz-nos que o Rio Jordão, nesta época, ia com as suas margens, o seu caudal era bem largo, suas margens, na verdade, muito reduzidas, em que havia uma extensão e as correntes de água eram fortes. Mas o Senhor disse que iria fazer um milagre para que o seu povo pudesse entrar e tomar posse da terra que o Senhor lhes prometeu. Irmãos, Deus falou para Josué, Josué transmitiu ao Senhor o desejo do Senhor para o seu povo. Santificai-vos, consagrai-vos. Amém? Irmãos, e isto ensina-nos que espiritualmente, irmãos, nós precisamos nos preparar. Amém? Irmãos, que de alguma forma precisamos espiritualmente viver vidas consagradas. Precisamos, na verdade, de preparação espiritual antes de podermos ver a manifestação do poder de Deus nas nossas vidas. Muitas vezes desejamos, temos vontade, queremos, ambicionamos ver Deus agir, ver Deus atuar. E eu não digo que Ele não possa fazer pela sua graça e pela sua misericórdia. Mas, irmãos, muitas vezes, de qualquer maneira, queremos que Deus abra portas, queremos que Deus restaure algumas situações da nossa vida, nas nossas famílias, que Ele responda ao nosso clamor, que Ele responda à nossa oração. Ele traga até um renovo à igreja onde nós estamos a congregar, onde fazemos parte. Contudo, Deus chama-nos primeiro, amém? Para nós podermos preparar o nosso coração, examinar o nosso coração e consagrar a nossa vida ao Senhor. O que é que significa consagrar a nossa vida ao Senhor? É uma rendição completa. Porque às vezes, irmãos, estamos entregando ao Senhor simplesmente, somente as nossas dificuldades, as nossas preocupações. Claro, é legítimo entregar ao Senhor a nossa ansiedade. Pedro diz, lançando sobre Ele a vossa ansiedade, pois Ele tem cuidado de vós. É verdade que sim. Mas, irmãos, precisamos, é verdade, acima de tudo, entregar, render o nosso coração completamente ao Senhor. Entregar a nossa vida ao Senhor e não somente os nossos problemas. Consagrar significa uma entrega, uma separação, irmãos, de uma forma voluntária,
das nossas próprias vidas. Irmãos, devemos reconhecer que Ele é o Senhor das nossas vidas. Devemos reconhecer que nós somos dele, que lhe pertencemos. Irmãos, consagrar significa abandonar as práticas, ações, coisas que nos contaminam no sentido espiritual. Consagrar é um ato de renúncia à vontade própria. Consagrar é um ato de renúncia ao pecado. Consagrar é um ato, da verdade, de aceitar o propósito de Deus para as nossas vidas. Nesta tarde, neste tempo de meditação, eu queria refletir sobre a necessidade de vivermos vidas consagradas. Não só no momento em que parece que chegamos a um beco sem saída e não temos outra solução senão voltarmos para Deus, mas uma consagração que deve ser permanente nas nossas vidas a cada dia. Porque nós não precisamos do Senhor só quando estamos aflitos, quando estamos apertados. Ele não deve ser o Senhor dos aflitos apenas, ou das nossas aflições apenas, né? Há muitas romarias agora, neste verão, há uma delas chamada o Senhor dos Aflitos. Amém? Vão ao Senhor dos Aflitos e fazem a procissão do Senhor dos Aflitos. Mas, queridos irmãos, temos que nos lembrar do Senhor, não somente nas festarolas para os comes e bebes, etc. E manter a tradição. Isso é coisas que não têm nada a ver, é paganismo, é idolatria, é o dia em que tiramos, lá na minha aldeia, faziam assim, tiravam os santinhos lá, alguns até estavam guardados, nem estavam em exposição, e iam tomar ar, faziam umas quantas voltas pela aldeia e regressavam, e depois eram guardados novamente, para mais o próximo ano tirar um bocadinho do bolor e darem a volta. Pronto, estou ironizando um pouco. Algumas pessoas eram devotas nesta situação. Mas a verdade, irmãos, é que muitas vezes, irmãos, buscamos o Senhor só no meio da aflição e esquecemos que muitas dessas aflições podiam ser evitadas. Muitos momentos de aperto que nós nos colocamos podiam ser evitados se nós simplesmente consagrássemos a nossa vida ao Senhor diariamente. O Senhor diz, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele tudo fará. Amém? Então a consagração envolve uma entrega ao Senhor. A consagração envolve a nossa separação para Deus. Precisamos nos separar, amém, daquilo que nos contamina. Irmãos, estamos no mundo, sabemos que o mundo, na verdade, tem muitas práticas, tem muitas coisas. Por exemplo, segundo aos Coríntios 6,17, o apóstolo Paulo diz assim, pelo que sai do meio deles, apartai-vos, diz o Senhor, não toqueis nada imundo e eu vos receberei. Mas então, então vamos para onde? Para um convento? Vamos para uma montanha? Vamos criar uma comunidade como os Amish ou outras comunidades, assim, que vivem à parte? Não, o próprio Senhor Jesus Cristo, e na oração que ele fez pelos seus discípulos, no Evangelho de São João, essa oração está no capítulo 17, ele diz, não os peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Quando Jesus diz que nós temos que ser sal e luz, alguém diz que o sal só tem efeito, o sal só é útil fora do saleiro. Amém? É verdade que temos de estar no mundo à nossa volta, mas o que Paulo diz, certamente aqui Paulo diz-nos, quando nós percebemos que estamos sendo influenciados e não estamos a ser sal na vida daqueles que estão à nossa volta, cuidado com as amizades, cuidado, sai do meio deles. Estás a perder a tua fé, estás a entrar no lamaçal do pecado, a adquirir práticas, vícios e coisas que na verdade ofendem o nome de Deus e prejudicam a tua alma. Entende que é hora de recuar, é hora de sair como José fez da casa de Potifar. Da casa de Potifar. Ele saiu. Quando a mulher, a sua patroa, o seduziu para se deitar com ele, sai do meio deles, sai do meio deles. Deus chama o seu povo
para sair daquilo que enfraquece a sua vida espiritual. Amém? Sair do meio daquilo que alimenta a nossa carnalidade e endurece o nosso coração. Pertencemos ao Senhor e por isso não podemos viver dominados de alguma forma por situações, por algum tipo de amizades e pessoas que valorizam de alguma forma as práticas pecaminosas e de alguma forma alguns até têm prazer e até estão a tentar nos desviar dos caminhos do Senhor. Temos de ter atenção. Temos de ter atenção. Não vamos ser rudes, bruscos, brutos com essas pessoas, porque devemos manter uma ponte. Devemos manter uma ponte no sentido que o Senhor quer salvar. O Senhor pode mudar essa vida, mas há momentos da nossa vida que nós compreendemos que estamos em perigo e diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Então é momento de não desenvolver grande conversa. Bom dia, boa tarde, olá, como vai a família? E quando a coisa avança, recua. Quando a coisa avança para caminhos, para conversas que não edificam, recua. Amém? Porque muitas vezes, amém, pode ser, muitas vezes essas pessoas até inconscientemente estão sendo agentes do inimigo para vos caçar novamente, para vos fazer recuar para o mundo. Precisamos abandonar aquilo que nos desvia dos caminhos do Senhor. A idolatria, as distrações. Mas, pastor, eu não sou adepto de nenhum santo, nem nenhuma santa. O Senhor é o meu pastor. Eu quero é Jesus. Mas às vezes estamos edificando pessoas. Hoje em dia há muita gente que está edificando no seu coração os chamados famosos homens e mulheres, chamados influencers. Né? Influencers. Agora vamos o podcast do dia, né? Vamos ver agora a publicação. E não pode perder uma. E não pode porque essa pessoa já está dominando a sua vida. Os seus ensinamentos já estão dominando a sua vida. Pastor, mas aquela até é cristão, mas alguns nem congregam. Que experiência que elas têm de igreja? Pelo contrário, muitas vezes estão incentivando, estão falando contra a igreja, estão falando contra a prática de praticar de igreja. Podemos dizer assim, o Senhor diz muito claramente no Salmo 133, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união, é na unidade que o Senhor manda a bênção, derrama a bênção. Mas aquela pessoa fala, tem muitas instruções, tem muitas coisas bíblicas, tem aprendido muito, mas se a pessoa não congrega, não é exemplo para ti. Pessoa que não congrega, pessoa que não é ovelha, que não é pastoreada. No tempo de Paulo já havia dessas ovelhas. Ovelhas que não se deixavam pastorear. Lá na igreja de Corinto, não sujeitavam-se à liderança local, ao pastor da igreja local. Então diziam, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro. E outros até diziam, olha, o meu pastor é só Jesus. Jesus é o meu pastor. Eu só dou contas ao Senhor. Leia Hebreus, e é que ele fala sobre a importância daqueles que Deus colocou para pastorear, para cuidar das vossas almas. Irmãos, nós um dia vamos dar contas a Deus, mas também não podemos, na verdade, não é pela força, não é pela violência, mas aprenda a congregar, aprenda a estar na casa de Deus. Há coisas que nós temos que pôr de parte. Há práticas, coisas que estão deteriorando a nossa consagração, a nossa comunhão com Deus, que o Senhor nos possa ajudar. Outro aspecto também da nossa consagração, a consagração exige pureza interior. Tiago diz-nos em
na sua epístola, no capítulo 4, versículo 8, Tiago declara: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Claro, a vida cristã também não pode ser só vivida quando estamos na congregação. É importante congregar, é importante ser ovelha, é importante sermos pastoreados. Mas também no nosso dia a dia, em nossas casas, devemos fazer a nossa parte. Muitas vezes aqui na igreja, o grupo Louvor prepara a adoração, para todos nós temos um momento de adoração ao Senhor. Os obreiros, os pregadores preparam uma mensagem para trazer um alimento espiritual às vossas almas. Mas a vida cristã não se resume a um domingo, a uma quinta-feira, a meio da semana, em que podemos vir à casa de Deus. Todos nós temos que fazer a nossa parte nos outros dias. Tiago diz: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Limpai as mãos, ou seja, santifiquem-se. Nós não podemos servir a dois senhores. Nós não podemos, no domingo, dar glória ao Senhor e durante a semana dar glória a outra coisa qualquer que ocupe o lugar dele. Ele deve ser o Senhor das nossas vidas. Ele deve ter a prioridade, Ele deve ter o primeiro lugar. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, todos os dias. Uma vida consagrada não é apenas não envolve apenas uma aparência exterior, mas ela começa no nosso íntimo, começa no nosso interior. Amém? No nosso interior, onde Deus vê os pensamentos, onde Deus vê as motivações, onde Deus vê as intenções. Amém? Um coração puro não é um coração perfeito em si mesmo. Não. Mas é um coração que se rende a Deus, é um coração que é ensinável. Sabe, há pessoas que não são ensináveis, são incorrigíveis. Irmãos, devemos ter um coração ensinável. Se o Senhor fala ao teu coração, deixa Ele falar o teu coração. Não endureças o teu coração. Não digas não. Não digas que não vais conseguir. Não digas que é muito difícil aquilo que Deus pede de ti. Diz pelo contrário: Senhor, ajuda-me a minha fraqueza. Senhor, ajuda-me a viver isto que tu estás pedindo de mim. Porque Jesus ensinou claramente: sem Ele nada podeis fazer. Então, quando nós clamamos o Senhor, Ele vai ajudar a nossa fraqueza. Amém. Quando nós quebrantamos o nosso coração diante do Senhor, irmãos, estamos manifestando que precisamos dEle. Precisamos que Ele trate com o nosso coração. Amém. Deus não procura pessoas perfeitas aos olhos humanos, mas pessoas sinceras, pessoas que se quebrantem diante dEle, dispostos a que Ele faça uma obra, dispostos a lhe obedecer quando Deus pede alguma coisa de nós. E sabe, quando nós nos colocamos em acordo com Ele, Ele vai nos ajudar as nossas fraquezas. Precisamos de renovar a nossa forma de pensar. Muitas vezes o inimigo, ele lança as suas flechas, os seus dardos, dizendo: tu não vais passar disto, tu nunca vais ser ninguém, tu nunca vais crescer, vê lá, tu nunca vais ser como aquele ou como aquela. Muitas vezes
O inimigo conhece, Deus conhece, mas o inimigo também conhece o teu esforço, a tua frustração, as tuas desistências, quando fazes um compromisso com Deus e quando dizes, agora é que vai ser, agora é que eu vou subir, e depois mais à frente não consegues, não tens força, há um retrocesso. O inimigo sabe isso. Ele vai à carga para te impedir de pôr-te, para te voltares para o Senhor. Ouça. Não aceites isso. Não aceites essas mentiras. Não aceites que tu foste criado ou que tens de conformar ao nível em que estás, que não vais conseguir superar essas dificuldades. Eu acredito, irmãos, que Deus vai nos ajudar a superar as nossas dificuldades. As nossas tentações vão ser vencidas porque Ele vai nos ajudar. Ele pode. Agora temos que crer que Ele pode nos ajudar. E a batalha dá-se aqui na nossa mente. Paulo, ele nos ensina, na carta aos Romanos, no capítulo 12, e no verso 2, não nos conformemos. Não se acomodem com este mundo. Não se acomodem com as mentiras que o diabo tem segredado aos vossos corações, que nunca vais ser ninguém na vida, que não vais desenvolver, que essa tua falha não vai ser superada. Crê naquele que pode e que te fortalece a vencer essas falhas. Não vos conformeis com este mundo, não vos conformeis com esses pensamentos vindos do inferno, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Mais uma vez, alguém conhece a vontade de Deus? A vontade de Deus que está na mente de Deus. Alguém conhece a mente de Deus? Irmãos, nós podemos conhecer a mente de Deus, a vontade de Deus. Ela está revelada na sua palavra. Por isso, como é que podes renovar a tua mente, a tua forma de pensar? Pega na Bíblia, lê a Bíblia, medita dela de dia e de noite. Não te apartes da Bíblia. Não deixe a palavra do Senhor. Precisas de ajuda para começar a ler a Bíblia? Vem falar comigo depois do culto. Vem falar com a missionária Paula. Nós queremos ensinar. Nós queremos te ajudar a passares, a subires um degrau, 2 ou 3 na tua vida espiritual. Aprendendo a ler a palavra do Senhor. Crescendo e renovando a tua mente. Amém? Para que possas compreender a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a tua vida. Não é a destruição, não é o fracasso, não é a ruína da tua família, mas a boa, a perfeita vontade de Deus é a tua vitória, é a bênção da tua família, é a unidade da tua família, é o crescimento da tua vida em todas as áreas, corpo, alma e espírito. Deus quer abençoar. Precisamos desta transformação espiritual e ela acontece quando deixamos de estar ou de ser moldados pelos padrões deste mundo e deixamos que os padrões de Deus, o padrão de Deus, comece a ser desenvolvido nas nossas vidas. Quando a nossa mente, o nosso coração é alimentado pela palavra, nós aprendemos a discernir a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para as nossas vidas. Mas, santificai-vos ou consagrai-vos. A nossa consagração interior exige nós precisamos deixar Deus tratar lá no fundo. E lá no fundo da nossa alma, muitas vezes, estão alguns pecados ocultos. Precisam ser tratados. Precisam ser confessados. Precisam ser abandonados. Aquele que encobre as suas transgressões, não vais agora publicar aí na rede social. Há gente que vem falar a vida toda na rede social. Pare de fazer isso. Você faz isso, pare isso.
Pare com isso. Precisa confessar a quem? A Deus. Confessa a Deus essas áreas em que tens caído, onde tens falhado, e pede ajuda para não voltares a cair novamente. Ele próprio nos ensina na oração padrão, oração do Pai Nosso: não nos deixes cair em tentação. Pede ao Senhor: Senhor, não me deixes cair novamente nesta tentação. Senhor, livra-me do tentador. Livra-me na hora da tentação. Há áreas que conseguimos esconder das outras pessoas, mas Deus, dele nada podemos esconder, porque Ele tudo vê e tudo conhece. O nosso problema muitas vezes é que nos acostumamos com esse padrão errático e já o temos como normal. Ficamos cauterizados pelo pecado ou por essas práticas. Porque afinal, alguns de nós estão conformados com o mundo e o mundo à nossa volta, para eles isso é peanuts, para eles isso é uma coisa normal, mas diante de Deus é impedimento à manifestação do seu poder, da graça. É impedimento a ver as maravilhas de Deus na tua vida e na tua família. Por isso, porque muitas vezes acabamos por ficar endurecidos e cauterizados em relação ao pecado, devemos fazer a oração sincera de David, que ele fez no Salmo 139, nos versos 23 e 24, que ele diz: sonda-me, ó Deus, e faz ver se há algum em mim, algum caminho, algum pecado oculto. Sonda, Deus. Fica na presença do Senhor. E se o Espírito Santo falar, se o Espírito Santo trazer revelação, humildemente pede perdão ao Senhor. E a palavra do Senhor nos diz claramente: se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e purificar de toda a injustiça. A consagração interior exige andar de forma íntegra diante do Senhor e da sociedade. Em Gênesis capítulo 17, verso 1, Deus fala com Abraão desta forma: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Pois o Senhor lhe diz mais: anda em minha presença e sê perfeito. Claro, temos as nossas dificuldades. Mas o Senhor, acima de tudo, Ele diz: anda na minha presença. E quando nós andamos na sua presença, Ele ajuda-nos no nosso caminho. Quando nós temos o desejo de andar com o Senhor, quando nós convidamos o Senhor para ir conosco, quando nós convidamos o Senhor para guiar a nossa vida, guiar o nosso caminho, Ele vai nos ajudar a vivermos vidas íntegras que possam glorificar o seu nome. Então a nossa consagração manifesta-se numa vida coerente. Aquilo que somos ao domingo aqui na igreja deve corresponder àquilo que nós somos amanhã, segunda-feira, lá fora. Lá em casa, no teu trabalho, entre os teus vizinhos, quando ninguém mais te observa, quando estás sozinho, mas Deus está observando. Devemos pedir ao Senhor que examine o nosso coração. Podemos e devemos pedir ao Senhor que renove a nossa mente, a nossa forma
de pensar. Será que há pecados escondidos que precisamos confessar ao Senhor? Não adies. Não deixes para amanhã. Mas põe-te na presença do Senhor e Ele vai te ajudar. A nossa consagração prepara-nos para uma comunhão mais profunda com o Senhor. Interessante, irmãos. Outro aspecto. Deus, Ele tem prazer que nós possamos nos consagrar no sentido de estar na sua presença, num tempo de consagração. E muitas vezes nesse tempo de consagração Deus revela-se a cada um de nós. Amém? Irmãos, Deus deseja falar ao nosso coração. Deus deseja se revelar às nossas vidas. Como lá em Josué 3,5, o Senhor disse: consagrai-vos porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Então, o Senhor está preparando o Senhor para algo que o Senhor está preparando, deseja que os nossos corações sejam preparados para aquilo que Ele quer fazer, aquilo que Ele pode fazer, coisas grandes, maravilhas na nossa vida, na nossa família, na nossa casa, no nosso trabalho. Deus quer, Deus pode. Mas Ele também quer que nós possamos ter uma fé viva. A fé bíblica não é passiva, ela é ativa. Envolve crer e envolve obedecer ao que o Senhor pede de cada um de nós. Enquanto Deus preparava o milagre para o seu povo, Ele também preparou o coração daqueles que iriam receber o milagre, daqueles que iriam atravessar o Rio Jordão. Deus deseja falar a corações que estejam disponíveis para ouvir a sua voz. É interessante, irmãos, há um exemplo. Lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 3, ainda Samuel era um menino, um adolescente, um jovenzinho. Amém? Nós conhecemos a história de Samuel. Diz que ele foi consagrado ao Senhor e foi entregue ao Senhor ainda menino. Amém? Sabe? Mas diz que um dia ele estava de noite e ouviu o Senhor chamar pelo seu nome. Samuel, Samuel. Irmãos, é interessante que logo à primeira vista ele não entendeu quem era, pensava que era Eli. Depois, com a instrução, ele percebeu que era o Senhor que estava a falar com ele. É interessante porque ele estava na casa de Deus e ele estava atento na casa de Deus. Bem pequenino. Samuel, na verdade, ele foi entregue ao Senhor, como todos nós sabemos. Irmãos, e foi mais do que uma cerimónia bonita. Irmãos, Samuel foi consagrado para viver uma vida dedicada ao Senhor, à sua casa, à sua palavra. Amém? A consagração torna-nos sensíveis à voz do Senhor. Amém? A consagração leva-nos a estar atentos. Irmãos, porque há muitas vozes à nossa volta que nos procuram distrair, nos levar para outros caminhos. Mas quando nós ouvimos a voz do Senhor, nós percebemos que é o Senhor que fala conosco. A consagração deve ser um compromisso diário de todo o cristão. Diariamente devemos apresentar as nossas vidas diante do Senhor. Amém? Como diz lá em Romanos, no capítulo 12, versículo 1. Devemos consagrar e entregar as nossas vidas. Apresentar ao Senhor as nossas vidas a cada dia. Corpo, alma e espírito. Apresentai-vos ao Senhor em sacrifício. Ou seja, estamos entregues ao Senhor. Paulo, ele podia dizer em Gálatas 2:20 que ele já estava crucificado com Cristo. E agora a vida que ele vivia, amém? A vida que ele vivia agora no seu corpo, na carne, vivia na fé do Filho de Deus. Amém?
Irmãos, viver para Cristo implica renunciar, amém, ao nosso ego, ao nosso eu, mas é uma entrega total ao Senhor. Já estou crucificado com Cristo, agora Cristo vive em mim. A vida consagrada não pergunta o que é que o Jorge Lamy quer, mas pergunta o que é que o Senhor quer. O que é que o Senhor quer da minha vida, que possa glorificar o seu nome? Irmãos, vamos viver vidas consagradas. Ele diz, está em mim e eu em vós. Permaneçam em mim, como diz lá João 15:4. Permaneça em mim. Amém? Irmãos, se nós não estivermos em Jesus, se nós estivermos longe do Senhor, irmãos, sem Ele não há fruto, sem Ele não há força, sem Ele não há direção. Mas quando nos colocamos nele, quando estamos próximos do Senhor, amém, o Senhor fará uma grande obra nas nossas vidas. Precisamos estar na presença do Senhor e deixar que o Espírito Santo possa trabalhar na nossa vida. Em Efésios 4:30, fala-nos que o Espírito Santo nos corrige, nos consola, nos fortalece no nosso interior. A nossa vida, na verdade, irmãos, uma vida consagrada, Ele não procura entristecer o Senhor, mas pelo contrário, Ele procura fazer aquilo que agrada ao Senhor. Nesta tarde, vamos ficar em pé. Nesta tarde, irmãos, queria pensar ainda eu acredito, irmãos, que o Senhor tem coisas grandes para cada um de nós. Consagrai-vos, santificai-vos, porque amanhã crees tu que amanhã o Senhor pode fazer maravilhas na tua vida? O novo amanhã glorioso está reservado para aqueles que buscam o Senhor e consagram as suas vidas. O Senhor está disponível ainda hoje para operar milagres e maravilhas, pois Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Mas primeiro Deus chama-me para que possamos consagrar a nossa vida. Pedir-lhe perdão pelos nossos pecados e render completamente a nossa vida ao Senhor. Não mais o meu querer, mas o querer de Deus, a vontade do Senhor nas nossas vidas. Paulo disse, já estou crucificado com Cristo. Uma pessoa que está crucificada não tem mais querer, nem tem mais vontade. Irmãos, a nossa vontade deve ser a vontade do Senhor, o querer do Senhor. Em Josué 3, a partir do verso 14 até o 17, irmãos, diz que então os sacerdotes avançaram, pegaram na arca da aliança e caminharam em direção ao rio Jordão. Então, quando eles colocaram os pés na água, quando os pés deles tocaram naquelas águas, naquela correnteza, o milagre aconteceu. O rio parou de correr para o povo poder atravessar a sua margem. Israel passou para a outra margem e começou a tomar posse da promessa, da terra prometida. A nossa consagração, ela começa quando nos separamos daquilo que nos afasta de Deus.
nossa consagração, ela é desenvolvida quando permitimos que Ele continue a trabalhar no nosso interior. É essa consagração que Ele quer de nós. É essa consagração que nos prepara para coisas maiores que Deus ainda tem reservado para as nossas vidas. Se queres ver o poder de Deus, prepara o teu coração hoje. Predispõe-te a obedecer à direção que Deus traz na sua palavra para a tua vida. Coloca a tua vida inteiramente nas mãos do Senhor. Eu não sei se todos estão aqui já têm Jesus como Senhor das suas vidas. A maior das consagrações começa, ou a nossa consagração começa quando entregamos a nossa vida ao Senhor. Quando o convidamos para ser o Senhor da nossa vida, reconhecendo o nosso pecado e precisamos do seu perdão. A Bíblia ensina que todos pecaram. Nosso Deus, Ele é inigualável. Vamos construir a nossa vida